Boa noite a todos. Inicialmente, antes de começar o estudo, eu quero só pedir a vocês que essa música que a gente colocou foi de propósito. Porque eu acho que o sentimento que a gente deve iniciar o nosso estudo da noite, que a gente deve iniciar no dia de hoje, pelo nosso país, é de esperança. Hoje nós vamos falar sobre o Código Penal da Vida Futura, que não deixa de ser um sentimento que nós temos que ter em nós, de esperança. A vida futura, ela tem que ser repleta de esperança. Então, eu peço a todos que se encham de esperança. Antes da gente começar, eu vou contar uma historinha para vocês. Um aprendiz de samurai indagou o seu mestre o que era céu e o que era inferno. O mestre samurai olhou para o seu discípulo e falou: como você me pergunta uma coisa dessas? De forma rígida, contundente. Como você me faz uma pergunta dessas? Como você quer saber sobre inferno, sobre céu, se você não cuida direito da sua espada, se você não cuida direito das suas vestimentas? Olha, um aprendiz de samurai, ele não pode viver assim. Olha, sua espada está enferrujando, suas roupas não estão limpas. Ele começou a ficar nervoso, o aprendiz levantou a espada. O mestre olhou para ele e disse: aí começa o inferno. Ele começou a se acalmar. Você deve cuidar das suas coisas. E aí ele mudou o tom de voz, com carinho, com desvelo. Para ser um grande samurai, nós temos que ter paciência. E o rapaz estava com a espada em punho. E ele desceu a espada, embanhou a espada. E o mestre samurai disse para ele: aí começa o céu. Céu e inferno são estados de consciência. Um dos livros da codificação da nossa doutrina espírita é esse aqui, O Céu e o Inferno, que é o filhote, eu gosto de chamar de filhote, do livro 4, do quarto livro do Livro dos Espíritos, que está no Livro dos Espíritos, na quarta parte, né? Que está no Livro dos Espíritos, que é das esperanças e consolações. Então, olha que interessante. A quarta parte do Livro dos Espíritos, Kardec faz perguntas, organiza o livro nas esperanças e consolações. E ao finalzinho do Livro dos Espíritos, da questão 958 a 1018, 1019, é um grande comentário, uma conclusão de Kardec. Kardec vai nos falar das esperanças e consolações. Especificamente, ele pergunta aos espíritos, no capítulo 2, sobre as penas e gozos futuros. Esse livrinho aqui, O Céu e o Inferno, que saiu dessa parte do Livro dos Espíritos, das esperanças e consolações, a gente tem um título bem grande assim, né? O Céu e o Inferno. Mas pequenininho, está escrito assim: ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Então, a gente não vai falar de céu e inferno, a gente vai falar de justiça divina. Assim como no Livro dos Espíritos, os Espíritos vão falar para Kardec, e Kardec colocou o título das esperanças e consolações. Então ele não está falando de punição, das penas e gozos futuros. Então ele não está falando só de penas, ele está falando de gozos, de coisas boas, de coisas agradáveis. Nós trazemos uma imagem muito ruim nas nossas vidas por tantas experiências reencarnatórias em que nós sofremos as consequências dos nossos atos. Então, como nós somos responsáveis pelos nossos atos e atitudes, pensamentos, e como nós somos espíritos imperfeitos, me desculpa se tiver algum anjo na plateia, aqui na galera. É porque assim eu conheço a maioria bem, tem uns que eu não conheço bem não, mas como eu conheço a maioria bem, então realmente eu posso dizer que não tem anjo nesse grupo, né?
Então, assim, se tem uma pessoa que eu não conheço tão bem, você, desculpa, eu estou te conhecendo agora, então, de repente, se você estiver nessa categoria, você me perdoe, né? Porque nós somos espíritos imperfeitos. Fomos criados pelo Pai com perfeições em latência, em potência. Nós seríamos espíritos puros um dia, mas fomos criados simples e sem conhecimentos, para experimentar, para viver. E se a gente vai viver, é como uma criança pequena, que a gente fala assim, não, bota o dedinho na tomada porque vai levar choque. Não, lembrando da netinha de amigo, não bota nada na boca. Não bota, ele sempre falou, não bota nada na boca. A menina botou a pilha na boca, olhou a pilha. Então assim, não bota o dedinho na tomada, não mexe ali que você pode se machucar. Aí o que acontece? Ela não conhece, ela não experimentou. Não é porque a criança é teimosa, ela não experimentou. Ela está só ouvindo a gente falar, mas ela quer experiência. Nós somos assim. Somos essas crianças sem experiência. E como nós não temos experiência, a gente precisa experimentar. Ah, André, mas a gente precisa experimentar o erro? Às vezes, a gente experimenta o erro porque a gente não sabe que está errando. Mas o que vem? Vem a vida e nos mostra uma dor. Vem a vida e nos mostra um deslize. E como nós temos em nós, gravadas na nossa consciência, as leis divinas, nós quando erramos, por mais rebelde, por mais infantis que sejamos, a gente sabe que erramos. E quando nós vamos evoluindo, à medida que a gente vai tomando conhecimento, à medida que a gente vai passando pelas experiências, o que acontece com a criança quando bota o dedinho na tomada? Ela bota o dedinho na tomada de novo? Não vai botar. Então o que acontece com a gente? Então vai botar. Então tem uns que são assim. Não botou. Não botou mais. Pois é. Então, quando a gente às vezes passa por alguma experiência e que não é agradável para nós, e nós temos a consequência dessa experiência negativa, o que acontece às vezes mais lá na frente? A gente às vezes resolve, eu vou fazer essa experiência de novo, mas de uma outra maneira, que a gente acha que vai dar certo. Mas não dá. Porque se é contrário à lei divina, não dá certo. E aí a gente vai reparar novamente. E assim, a gente também vai aprendendo a errar menos, a se equivocar menos. Porque alguém aqui, em sã consciência, pode levantar, não levanta o braço não, só pensa. Gosta de errar? Gosta de ferir alguém? Gosta de magoar alguém? Gosta de gritar com alguém, de brigar? Eu sei que tem uma galera que gosta, assim, um pouquinho, assim, né? Mas isso são as pessoas que são inflamadas, né? E a gente tem que ser inflamado no amor, na compaixão, na compreensão. Isso tem que inflamar a gente. Mas quando a gente ainda não aprendeu, a gente ainda não consegue moldar o nosso espírito, não consegue segurar as nossas atitudes mais impetuosas. Quando a gente magoa alguém, quando a gente fere alguém, a gente não gosta disso. Então a gente fica arrependido. E esse é o primeiro passo, segundo os espíritos, para a gente começar a reparar. Mas agora eu vou convidar vocês a fazer um exercício. No filme, gente, esqueci o nome do filme. Pensei tanto no filme e agora não é nada do nome do filme, eu não lembro. Fala aí, é com o Morgan Freeman e o Jack Nicholson, Antes de Partir. Lembrei. Agora eu vou convidar todos, porque nós vamos falar do Código Penal da Vida Futura. Convidar todos vocês para rapidamente, fechar os olhos, não precisa me contar. Fecha os olhos e faz como no filme eles fizeram, a lista da bota. Faz uma lista mental rapidinho aí. O que é a lista da bota? O que você gostaria de fazer antes de bater as botas? O que cada um de nós gostaria de fazer? 3 coisas que vocês gostariam de fazer muito antes de bater as botas. Pensem que se amanhã
a gente já despertasse no mundo espiritual. Que amanhã a gente vai acordar, não aqui, no mundo físico, mas no mundo espiritual. O que nós gostaríamos de fazer hoje? Ainda nessas 3, 4, 5 horas antes da gente ir deitar, repousar, dormir. O que a gente gostaria muito de fazer? Ou se a gente soubesse que a nossa viagem seria daqui a uma semana, um mês. 3 coisas que seriam fundamentais na nossa vida e que nós gostaríamos de fazer antes de bater as botas. Rever um amigo, pedir perdão, ir a algum lugar, cumprir uma tarefa que a gente não consegue cumprir nunca e que não depende de tanto esforço assim. Se reconciliar com alguém, porque Jesus nos recomendou: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Eu falei 3, hein? Já tem gente que deve estar com as 10 ou 15. Não é verdade? Nós nunca pensamos nisso. Nós nunca pensamos nisso. Porque nós não pensamos que vamos desencarnar. Mas, por favor, aqui a maioria já sabe, nós vamos desencarnar. Vai morrer o corpo físico e a alma continua íntegra, exatamente como nós somos agora. Ninguém sai daqui diferente. Se a gente desencarnasse amanhã, como eu falei, nenhum de nós, acordei no mundo espiritual. Acordei, aí eu vou contar uma historinha que é, assim, é bem, tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Um político desencarnou. Uma galera, um cara lá que ficou frequentando Brasília durante um tempo e tal. Mas eu vou botar assim, no Senado. Ele desencarnou. Aí quando ele chegou no mundo espiritual, foi recebido por São Pedro, segundo algumas tradições. São Pedro tem a chave da porta do céu, recebeu ele e falou assim: olha só, você vai fazer uma coisa, você pode escolher aonde você vai ficar. Aí ele falou assim: pô, escolher? Mas eu já achei que eu vinha para o céu, afinal de contas servia ao meu país. Ele falou: não, você vai escolher. Você vai escolher porque aqui nós somos uma democracia, então você pode escolher. Você vai pegar o elevador, vai descer, vai passar umas horinhas lá embaixo, depois você pega o elevador, sobe, vai passar umas horinhas aqui em cima. Agora eu vou te dizer uma coisa: escolhido não tem volta. Tá bom? Tá bom. Então eu vou descer? Vai descer. Aí desceu. Quando foi descendo, não. Ele subiu primeiro. Subiu, chegou no céu, aquela calma, né? Uma galera tocando música clássica, aqueles campos verdejantes, aquela paz, aquele dolce far niente, nada fazendo, né? Então, tudo tranquilo, assim, tudo muito sublime. Igual quando a gente entra na casa espírita: meu irmão, minha irmã, que saudade, voz baixa, né? A pessoa não fala baixo nunca, mas entra no centro espírita: meu irmão, aí tá lá, aí Eurípides Barçanufo, não, esse Eurípides Barçanufo, ele tinha um conhecimento da doutrina espírita. Aí vê o Papa João Paulo II, que legal, só galera top, né? Lógico, imagina, senador vai ver quem, né? Aí tá vendo só galerão, gente boa, mas todo mundo naquela coisa de harmonia e tal. Aí ele, visto, vou descer. Aí quando ele desceu, ele já começou a ouvir uma musiquinha lounge, uma coisinha assim, um blues, uma música maneira e tal. Aí entrou, nossa, os salões eram grandes, foi recebido pelo capiroto, os salões eram grandes, o cara estava arrumadão, estava assim, com uma roupa maneira. Aí foi lá, foi mostrando, e encontrou um monte de amigo, colega de trabalho. Você aqui, mas assim, uísque 12 anos, tudo top, só
porra, coquetel, só coisa maneira, e foie gras, e disso, de aquilo, e champignon e tal, mas champignon não. Agora tem que ser shiitake, 1000 cogumelos, e ele assim, né, só fazão, ele, caraca, e música maneira. Gente, só gente bonita, todo mundo shapeado, todo mundo bonito, as mulheres lindas, turbinadas, todo mundo magro, tudo lindo. Ele mesmo estava já achando que ele já estava dando uma melhorada e tal, os amigos, cara, vocês estão aqui? Pô, claro, aqui é top. Aqui é top. Pô, tem certeza? Olha o nível, cara. Tu foi lá em cima? Ó, amiga, tu foi lá em cima? Fui, né? Fui. Calmo, né? Tranquilo, mas a gente não podia esperar outra coisa e tal. Então, cara, olha isso. E o cara, né, o dono do pedaço, levando ele, mostrando os departamentos, sabe? Aqui você não vai precisar trabalhar muito. Aqui tá tranquilo, tá tudo arranjado, tá tudo certo. Visto. Aí ele foi lá no meio do caminho, desceu lá no térreo, falou: São Pedro, o negócio é o seguinte, tá bacana lá no céu, entendeu? Mas, cara, não é minha praia, eu não me identifiquei, entendeu? Não dá, eu realmente vou ficar lá embaixo. Tem certeza? Não tenho, pô, encontrei um monte de amigo, pô, parceiro de trabalho e tal. Pô, o cara lá não é tão ruim assim, entendeu? Tava bem vestido, bem apessoado, bonitão o cara. Pô, vocês fazem uma imagem, vocês fazem uma propaganda enganosa danada do cara. O cara é maneiro, não, vou pra lá. Tem mais a ver, tive uma identificação maior e tal. Aí desceu. No caminho, quando o elevador começou a descer, ele começou a ouvir gemido. Começou a sentir calor, porque estava tudo climatizado quando ele foi lá antes, né? Uma climatização perfeita. Começou a sentir calor, começou a ouvir gemido, começou a ouvir grito, começou a ouvir xingamento. Ele falou: não, peguei o caminho errado. Isso aqui não, tem alguma coisa errada aqui. Aí quando ele chegou, pum, abriu a porta, tava o dono do pedaço. O dono do pedaço estava diferente, já não estava com aquela roupa maneira, já estava com uma roupa mais esquisita, tinha um negócio na mão, tipo tridente, entendeu? Falou: aí, vamos nessa? Ele: não, olha só, tem alguma coisa errada aqui. Vamos entrar, você já escolheu, sabe que não tem volta. Ele entrou, e quando ele entrou, ele ficou apavorado. Quando ele viu os parça dele, os amigos dele, tudo no caldeirão, tudo sofrendo, tudo no martírio. Aí ele falou: você me enganou. Aí um amigo dele estava lá atrás e falou assim: era só propaganda eleitoral. Gente, no livro Céu e Inferno, tem um capítulo 7, que é o Código Penal da Vida Futura. O que é um Código Penal? É um conjunto de normas e regras em forma de código, organizados, e como é um Código Penal que imprime sanções, imprime penas para quem comete algum crime, algum delito. Quem comete um delito tem que cumprir, reparar através de uma sanção, através de uma pena. E olha que coisa curiosa, que no Céu e Inferno, livro da nossa querida doutrina espírita, mas que tem um nome pequenininho assim, ó, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, tem um capítulo que Kardec dedica um capítulo inteiro a criar um Código Penal da Vida Futura. É um Código Penal, são 33 artigos. Eu não sei se esse número virou cabalístico por causa da história da... Eu fiquei pensando nisso depois. Será por causa da idade de Jesus, não sei o que, né? Uma coisa estranha, mas enfim, são 33 artigos. Em que Kardec, na verdade, ali faz uma análise, após todo o estudo dele, após a parte 4ª do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, e nos diz que todos nós vamos pagar uma pena, vamos ter que cumprir uma pena quando nós cometemos que delito? Qual o nosso crime? O meu crime é porque eu não sou espírita. O crime que eu cometi é porque eu não sou da religião tal. Isso é um crime? O crime que eu cometi é porque eu não rezei antes de dormir, não fiz minha prece.
nós cometemos delitos contra as leis divinas, que são imutáveis, que não se modificam em lugar e tempo algum no universo. As leis divinas são as mesmas para todo o universo, não é só o planeta Terra. Portanto, os espíritos nos dizem que céu e inferno são estados de consciência. Céu ou inferno para nós será aonde nossa consciência vai nos colocar. Eu não vou fazer uma abordagem aqui de cada artigo, embora seja interessante vocês lerem, porque é muito interessante o que ele fala, que na verdade é um grande resumo sobre esse tema. Quando nós nos equivocamos e erramos, não porque a gente gosta de errar. Nos erramos, como já falei, porque nós somos espíritos ainda infantis. Estamos ainda na infância da nossa jornada para nos tornarmos espíritos puros. Nós acabamos de sair das fraldas, a verdade é essa. Então, quando nós erramos, nos equivocamos com alguém, com a natureza, nós estamos cometendo um ato que infringe as leis divinas. Mas como nós infringimos as leis divinas, é necessário, é fundamental, não tem como fugir disso. Nós vamos reparar. Nós temos que reparar. Nós temos que nos ajustar novamente com a harmonia das leis divinas. Porque as leis divinas são harmônicas. E quando nós ferimos as leis divinas, nós ferimos essa harmonia. E precisamos retomar essa harmonia em nossas vidas. Muitas vezes, nós pensamos assim: então eu errei com alguém, com o meu próximo, eu tenho que reparar com ele. Seria muito bom, seria fundamental, mas às vezes não dá. Então eu vou ficar no inferno por causa disso? Então a minha consciência vai me colocar nesse estado de perturbação íntima, de conflito íntimo, de dor, porque isso é o inferno que nós vivemos. Nenhum de nós, em sã consciência, gosta de errar. E quando nós erramos, nós não ficamos incomodados. Nós não ficamos... principalmente quando a gente começa a tomar consciência dessas leis em nossas vidas. Então, nós vamos reparar. Mas imagine, já que nós estamos falando sobre a justiça divina, segundo o Espiritismo, imagina se a justiça divina só nos desse a possibilidade de nós repararmos os nossos erros diretamente com aqueles a quem nós erramos, a quem nós ferimos. Muitas vezes, imaginem os criminosos, os homicidas, como eles vão reparar com a família? Com a família? Pode ser? Pode. Mas como eles vão reparar diretamente com a pessoa que eles feriram, que eles cometeram o crime? Haveria justiça divina se só houvesse esta possibilidade? Claro que não. Por isso, o Pai nos dá a possibilidade de reparar os nossos equívocos, fazendo todo o bem que esteja ao nosso alcance, pelo nosso próximo. Então essa é uma das maneiras que nós encontramos. Mas essa pessoa ela não tem essa consciência. Vai arder no fogo do inferno pro resto da existência. Não. Porque existe uma lei divina que está no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, que é a lei de progresso. A lei de progresso, ela incide sobre todos os seres, sobre tudo no universo e sobre nós. Então, a lei de progresso, ela vai impulsionar aos espíritos, a nós, as nossas almas, a reparar, a melhorar. Como? Através
É um dos artigos nossos aqui. Através da expiação, da reparação, da prova. Nós vamos ter que passar por alguns momentos de dificuldade para que haja o despertamento. Mas tem alguma maneira, Andréia, da gente conseguir reparar nesse código penal aí, que está no livro Céu e Inferno, tem alguma maneira que acelere o processo? Nós somos dotados, isso tudo que eu estou falando, gente, faz parte desses artigos, tá? É porque eu não estou pontuando um a um. Todos nós, quando fomos criados pelo Pai, nós recebemos uma coisa chamada livre-arbítrio. Nós escolhemos. E pelo livre-arbítrio, nós também podemos escolher reparar os nossos débitos, os nossos equívocos. Qual o primeiro passo que a gente tem quando a gente percebe que errou? Primeiro passo, arrependimento. O arrependimento, segundo o Espírito Hamed, é muito bonito quando ele fala isso. É a tomada de consciência da nossa imperfeição. Porque somente através da tomada de consciência da nossa imperfeição e de que nós erramos, é que nós nos arrependemos. Só quando a gente entra no estado de consciência da nossa falibilidade, de que somos falíveis, porque se a gente não acha que errou, se a gente não acha que se equivocou, como é que a gente vai se arrepender? Se a gente acha que nós somos bons, porque a gente é bom, né? A gente é bom, aí a gente lembra do Jardim, né? A gente é bom demais. A gente é bom, mas quando a gente é ruim, a gente é bom de ser ruim, né? A gente fala isso também. Então, quando a gente se percebe imperfeito, falível, que nos equivocamos, aí a gente consegue se arrepender. E o arrependimento é o primeiro passo para que a gente queira reparar. Aí tem uma outra coisa antes da reparação: vontade. Porque a gente só vai reparar os nossos equívocos se nós tivermos vontade. Segundo Leon Denis, quem não conhece Leon Denis, apresento a vocês. Leon Denis é tido como um dos precursores não, aquele que veio depois de Kardec. Ele seria um espírito que se encantou com a doutrina espírita, francês também, e escreveu livros maravilhosos, dentre os quais um dos grandes clássicos que a gente chama na doutrina espírita, que vale muito a pena a gente conhecer, que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É um livro assim fantástico, assim como outros livros de Leon Denis. Leon Denis, nesse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz que a vontade é a maior potência da alma. Não é uma das... É a maior potência da alma. Se a vontade é a maior potência da alma, se nós utilizarmos bem essa potência, nós conseguimos coisas maravilhosas em nossas vidas. Inclusive, reparar os nossos equívocos. Inclusive, nos modificar, inclusive usar muito melhor o nosso livre-arbítrio. Mas a gente precisa ter o quê? Vontade. É porque a gente tem aquela vontade, igual a vontade que a gente tem de fazer dieta, né? Sempre segunda-feira. Mas aí na segunda-feira, tem salgadinho no dia Cátia. Vou começar a terça. Aí terça-feira, o pessoal que vem para a reunião, tem sempre um biscoito, bolinho. Aí não começa a terça, não. Aí na quarta, pô, tem futebol na televisão. Aí como é que faz dieta quarta, né? Aí a gente está sempre postergando a decisão, que a gente diz que decidiu, mas a gente está postergando o início mesmo, o pontapé inicial. Mas decidir, pensar, escolher, claro, meus irmãos, já é o caminho. Porque antigamente, talvez alguns anos atrás, eu falo assim, na minha adolescência, que não tem muito tempo, né? A gente não fazia coisas que a gente não faz mais hoje. Mas vamos pensar na vida passada. Deixa ela lá. Mas vamos pensar que na vida passada, a gente fez muitas coisas e que a gente já decidiu nesta vida não fazer.
lembrando, eu gosto sempre de lembrar isso, depois que eu ouvi isso, eu falo isso em quase toda palestra. Hoje, no dia de hoje, todos nós aqui, todos, sem exceção alguma, somos o melhor de todas as nossas encarnações. Ninguém anda para trás, ninguém retrocede, nós só evoluímos. Podemos até estacionar, podemos até não andar para frente, mas para trás a gente não anda na nossa evolução. Então pensem que hoje, se nossa vida, nós estamos no céu ou estamos no inferno, se hoje nossa vida tem uma dificuldade assim ou assado, mas tem também coisas positivas, é o melhor de todas as nossas encarnações. Agora, por favor, gente, se vocês estiverem colocando a mão na consciência agora, fica feliz, porque você era pior, porque a gente era pior. Nossa, mas eu sou tão impaciente. Lembra da palestra do Jamiro semana passada? 20% paciente, 80% impaciente. Então, nós hoje já somos muito melhor do que nós fomos. E ainda bem que a gente não lembra. Isso vai nos dar incentivo a nos tornarmos melhores. E fazer a nossa reforma íntima, que a gente fala isso o tempo todo, espírita, né? A gente sabe que a gente tem que fazer reforma íntima, mandar o homem velho embora e criar um ser novo, e reforma íntima para lá, porque a gente tem que evoluir, e a reforma íntima, para a gente não ficar no Código Penal da vida futura, pensando só nas penas. A reforma íntima vira tortura íntima. Porque a gente fica, porque eu tenho que evoluir, porque eu tenho... Gente, a gente já está evoluindo. Basta que a gente perceba que nós podemos hoje já controlar um pouquinho mais alguns ímpetos nossos. Porque às vezes a gente está aqui ouvindo uma palestra, não é nem hoje, mas eu às vezes estou ouvindo um amigo falando, um companheiro falando, às vezes em outra casa espírita, às vezes a gente ouve palestra no YouTube, aí a gente ouve um negócio e fala assim, opa, guardei isso. Aí você tem um ímpeto de fazer alguma coisa, e você, não vou mais fazer isso não. Olha só, olha o problema que eu arrumei para a minha vida no passado. E hoje, se nós estamos passando por dificuldade, não é porque Deus é bom, é mau, não é porque teu anjo da guarda, teu espírito protetor está dormindo, está de férias, foi para Búzios, foi para Night, acordou tarde. Eles não fazem isso. Eles estão constantemente nos incentivando, nos mostrando os melhores caminhos. Mas quem percorre o caminho somos nós. Eles nos mostram. Um dos artigos do Código é muito interessante, que Kardec fala sobre isso. Fala, mas aqueles espíritos que estão nas zonas de sofrimento, os espíritos, nós, vamos para regiões que a gente fala, vai para o inferno, para o umbral, quando a gente tem um medo do umbral, vai para lá, para cá. É por uma questão de vibração. É por uma questão de sintonia, igual o nosso amigo aqui, que eu contei a historinha dele, né? É uma questão de sintonia, é onde você se sente bem. A gente está aqui agora porque a gente se sente bem. Se a gente não se sentisse bem aqui, nós não estaríamos aqui. E hoje em dia, vamos pensar, há lugares que às vezes a gente vai, que a gente não se sente tão bem. Às vezes a vibração não bate. Já não estamos mais curtindo. Não estamos mais nos afinizando. E quando a gente desencarna, quando morre o corpo físico e ficamos espíritos plenos, a gente vai para onde? Bom, se a gente consegue ir para algum lugar, porque às vezes a gente nem vai, a gente fica. Muitos espíritos nem sabem. Isso para eles, como diz Kardec, os espíritos nos dizem, é uma pena não seguir adiante. Sabe aquele papo que a gente fala, jovem fala, né? Jovem, tipo assim, a gente fala assim, a vida segue, a fila anda, né? A gente fala que a vida segue. A vida segue no mundo espiritual. Agora imagine para nós, se ela não seguir. Se nós ficarmos na nossa casa, a gente volta para casa. Tem espírito
que não tem consciência que desencarnou. Aí ele vai para onde? Para onde ele conhece. E aonde que ele conhece? A casa que ele morou. E aí ele fica lá, principalmente se for uma pessoa orgulhosa, aquele déspota da casa, né? Ninguém me ouve, ninguém me dá atenção nessa casa, sempre falei que foi assim, nunca me deram atenção, mas agora desencarnado, ninguém vai ver, só se tiver algum médium com a mediunidade de evidência. Então nós vamos habitar no mundo espiritual lugares aonde nós tivermos afinidade, aonde a nossa vibração for compatível, porque aqui o corpo físico permite que a gente vá a qualquer lugar, porque nós limitamos a nossa vibração através do espírito estar, entre aspas, preso ao corpo físico. Como é que nós limitamos? Limitamos porque aqui nós podemos ir a qualquer ambiente, do mais luxuoso ao mais sublime, ao mais nobre, ao mais baixo. Nós podemos frequentar qualquer lugar quando estamos no corpo físico, mas quando desencarnamos, não. Aí quando a gente desencarna, tem uma regrinha básica. Quem pode o mais, pode o menos. Então, graças a Deus, que esses bondosos e amorosos benfeitores que nos amam, que nos assistem, que nos impulsionam à melhora, que nos incentivam, que nos intuem, nos influenciam, ou melhor, eles tentam nos influenciar, podem chegar até nós aonde quer que a gente esteja, mesmo no plano espiritual, nas zonas de dor, de sofrimento, nessas regiões. Eles podem. Agora, se a gente estiver lá, a gente não pode onde eles estão, porque a nossa vibração não comporta. Andreia, mas é sério que tem região de dor, de sofrimento. Aonde nossa mente está, aonde o nosso coração está, aonde a nossa vibração está, é aonde nós vamos ficar. Portanto, se nós cultivamos pensamentos, atitudes de revolta, e eu acho bem específico a gente falar nisso hoje, né? De revolta, sem esperança, de medo, nós vamos nos situar exatamente nas regiões aonde há desesperança, aonde há medo, aonde há revolta, e ficaremos ali nos consumindo. Mas nós não vamos fazer isso, porque nós já sabemos que nossa vida é uma vida futura, que a verdadeira vida não é essa é a passagem, essa é um momento, que a verdadeira vida é no mundo espiritual. É como se a gente hoje estivesse comprando uma passagem para viajar e morar em outro lugar. Nós vamos escolher ir para um lugar ruim, quebrado, mal arrumado, feio, um lugar onde a gente sabe que nós só vamos nos aborrecer. Alguém aqui vai fazer isso? Não. Então viva de tal forma hoje que ao desencarnarmos a gente vai habitar exatamente o lugar em que nós vamos planejar. E não tenhamos planejar com carinho, mesmo sabendo que nós erramos e ainda vamos errar. A lei divina, um dos artigos do Código Penal da vida futura. A lei maior é a lei do amor. É a misericórdia divina que está em todas as regiões. Nas regiões de dor, de sofrimento, nas regiões felizes, virtuosas. Todos nós queremos regiões felizes, mas o trabalho dos bons espíritos, que não cessa nunca, leva esses bons espíritos a regiões de dor e sofrimento,
não porque eles precisam viver lá, mas porque eles, pelo seu amor, lá vão nos ajudar, nos acolher, nos amparar, nos resgatar. Agora tem um artigo, esse eu até vou ler, que eu adorei. Cadê? A misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. Por quê? Porque é claro que quando nós estamos na dor e no sofrimento, o que nós desejamos? Nos livrar da dor. Mas nos livrar da dor não significa que a gente tenha se arrependido, que a gente queira reparar. A misericórdia divina está lá. Mas essa intenção tem que ser real. Tem que ter a vontade de se modificar. Então hoje, que a gente vai começar a pensar, guarda a lista da bota, pensa nela, escreve, realiza. Pode ser como no filme, coisas da vida, fazer uma viagem, por que não? Isso faz parte da vida. Ser feliz faz parte da vida. Ter planos bons faz parte da vida. Não tenhamos medo de onde nós vamos, para onde nós vamos quando a gente desencarnar. Não tenhamos medo da morte, porque a morte, ninguém aqui quer ela agora, né? A amiga pode esperar, mas ela não é... Oi? Vai que é hoje, né? Vai que é hoje, como já me falou. Mas nós podemos hoje viver para morrer melhor. E a gente morre melhor, vivendo melhor, sendo melhor. Eu tenho duas coisas que eu queria passar para vocês antes da gente encerrar. A morte é renovação. A gente está falando do Código Penal da Vida Futura, não de uma forma alarmista, mas para a gente ter consciência de que nós estaremos recebendo na vida futura nada diferente do que a máxima. A ninguém é dado, senão segundo suas próprias obras. Que nossas obras sejam construções no bem, sejam construções renovadoras, sejam construções sólidas, nem que seja, como diz meu amigo Jamir, um puxadinho, mas que seja ele sólido. Não nos aguarda uma vida de venturas, porque nossa vida no mundo material ainda não é uma vida de venturas. Nós estamos aqui na colheita da nossa semeadura do passado e dessa vida também. Mas hoje, neste dia, nós estamos fazendo a nossa semeadura do nosso futuro. Não tenhamos medo. Esse Código Penal não são só penas, são gozos também. A morte. No extremo polo da vida diz a morte. Humanidade, sou a espada da verdade. Sou balança do destino, o fiel desconhecido. O cronômetro dos séculos não me torna envelhecida. Sou morte, origem da vida, prêmio ou gládio vingador. Sou anjo dos desgraçados, que seguem na terra errantes, desnorteados viajantes dos Niágaras da dor. Também sou braço potente dos déspotas e opressores, que trazem os sofredores no jugo da escravidão. Aos bons sou compensação, consolo e alívio, e nos maus aumento os gritos de dores e maldição. Sepultura do presente, do porvir sou plenitude, da alegria sou saúde e do remorso amargor. Sou águia libertadora, que abre sobre as descrenças o manto das trevas densas, e sobre a crença o esplendor. Desde as eras mais remotas causo láureas imortalhas, e sobre a dor das batalhas minha asa sempre pairou. Meu verbo é a lei da justiça, meu sonho é a evolução.
meu braço a revolução. Homem, ouve-me. Às vezes simbolizo a guilhotina. Minha mão abre a cortina que torna o mistério em luz. E por trabalhar com Deus, na absoluta equidade, sou prisão ou liberdade, nova aurora ou nova cruz. Se o cristal que imita o céu da consciência tranquila é o luzeiro que cintila na noite do teu viver, oásis, dou-te o repouso, estrela, estendo-te lume, flor, oferto-te perfume, luz da vida, dou-te o ser. Mas também se a tirania arvora sem lei na terra, eu mando a noite da guerra fazer o sol do porvir. Arremesso a minha espada, ateio fogo aos canhões, faço cair as nações. Das cidades fiz ossuários, dos campos saaras ardentes, trucidei réus inocentes, apaguei a luz do amor. Até que um dia o Criador, sempre amoroso e clemente, que jamais teve presente, nem passado, nem porvir, bradou do cume dos céus num grito piedoso e forte: não prossigas, basta morte, agora é reconstruir. Portanto, homem, se tens por bússola o bem na vida, olha o sol de fronte erguida, espera-me com fervor, abrir-te-ei meus braços, meus tesouros, serei tua doce amante, cujo seio palpitante guardar-te-á paz e amor. Se às vezes se te afigura que sou a foice impiedosa, horrenda, fria e orgulhosa, que espedaça os teus heróis, verás que sou a mão terna que rasga abismos profundos e mostra bilhões de mundos, e mostra bilhões de sóis. Conduzo seres aos céus, à luz da realidade. Sou ave da liberdade, que ao lodo da escravidão venho arrancar os espíritos, elevando-os às alturas. Dou corpos às sepulturas, dou almas para a amplidão. A morte é transformação, remodela humanidades no progresso universal. Esse poema foi ditado por Castro Alves, pela psicografia de Chico Xavier. Que não tenhamos medo da morte, muito menos medo da vida. Há um provérbio árabe que diz: quando nascestes, todos sorriram e só você chorou. Viva de tal forma que ao morrer, todos chorem e só você possa sorrir. Que Jesus nos abençoe.